Meus irmãos, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está aqui pela primeira vez, também se inscreva e participe conosco de nossas reflexões. E desejo do fundo do coração, gente, que Deus nos abençoe muito este dia, nos trazendo paz e luz. Hoje, o nosso estudo será sobre a generosa e belíssima atuação dos nossos guias espirituais em nossas vidas. Gente, eu vou iniciar o nosso estudo por uma história da vida real que se passou com o nosso queridíssimo Chico Xavier. Chico narra entre lágrimas que ele fazia um caminho, um percurso para o seu trabalho de ônibus e toda vez nesse trajeto ele passava por um belíssimo campo de girassóis. Então Chico ficava encantado com aquela plantação e toda vez que o ônibus passava por aquele caminho, Chico então, da sua janela do ônibus, irradiava uma prece pedindo a Deus que amparasse aqueles campos de girassóis que ele achava tão bonito. E assim Chico foi repetindo. Certo dia, Chico narra que o ônibus quebrou justamente ali, em frente aos campos de girassóis. Então o motorista pede que os passageiros desçam para empurrar o ônibus. Chico era muito magrinho e o motorista, não, você fica aqui aguardando e os rapazes aqui vão empurrar o ônibus para ver se ele pega novamente. Muito bem. Chico estava ali no seu cantinho observando os girassóis, quando de dentro da plantação saem dois rapazes desencarnados, chegam próximo de Chico e dizem assim: nós não sabemos o seu nome, mas estamos aqui para lhe agradecer. E Chico, então surpreso, diz assim: agradecer pelo quê? Eles disseram: todos os dias, quando o ônibus passa aqui, da sua janela você irradia as vibrações de sua prece e alcança esses campos e nos alcança também, porque nós somos os responsáveis por esse ambiente aqui de plantação. Então, gente, vejam que maravilha a bondade divina, não é? Que faz com que a gente tenha proteção até para os nossos campos. Que dirá de nós? Então, o nosso estudo é justamente falando da tarefa abençoada que recebem nossos guias espirituais de nos auxiliar, gente, a cumprir aquilo que planejamos para a nossa jornada e também nos auxiliar em cada momento dessa nossa experiência terrena. Mas vamos aqui pensar, como é que os guias chegam até nós? Através do nosso pensamento. É a forma mais direta de atuação dos nossos guias espirituais que recebem de Deus essa missão abençoada de nos auxiliar na nossa experiência física. Então, pelo perispírito, eles se aproximam de nossa casa mental e aí nos transmitem seus pensamentos de amparo e assistência também. A outra forma que acontece de atuação dos nossos guias espirituais é justamente pelo sonho, não é? Quando nós vamos dormir, que nos desprendemos parcialmente do corpo físico, já foi objeto de estudo aqui no nosso canal. É nesse momento que os nossos guias espirituais mais se aproximam e nos trazem muitas orientações. Então é importantíssimo, desde o início do nosso estudo, nós sabermos que entre nós e os nossos guias espirituais existe uma corrente, gente, permanente de comunicação, porque essa é a tarefa do nosso guia espiritual, é nos acompanhar sempre em nossa jornada terrena. Para reforçar isso que eu estou dizendo, vamos buscar na questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga ao Espírito de verdade. Os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações. Essa foi a pergunta de Kardec. Qual foi a resposta da espiritualidade?
eles influenciam muito mais do que imaginais. Na prática, são eles que vos dirigem. Então veja, gente, que a atuação dos espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações, principalmente do nosso guia espiritual, que tem essa tarefa de nos acompanhar, de nos fortalecer sempre o ânimo para que a gente possa bem cumprir aquilo que planejamos antes de nossa volta, é uma corrente realmente permanente de comunicação, como dizem os espíritos a Kardec, que nesse momento eles influenciam muito mais do que a gente imagina e na prática até nos dirigem. Por quê? Porque ainda somos espíritos em desenvolvimento. Mas é muito importante frisar que o nosso guia espiritual não fere de nenhuma maneira o nosso livre arbítrio. Eles trabalham no campo da sugestão, do amparo, do bom envolvimento espiritual, mas as decisões, finalmente, sempre são nossas quando vamos aqui, nessa trajetória física, tomando as nossas decisões e atraindo para a nossa jornada pessoas e acontecimentos. Mas é bom saber, sempre temos sim, gente, a presença de nossos guias espirituais. Em que área eles atuam, gente? É o objeto também do nosso estudo, não é? Em que situações nós podemos contar com os nossos guias espirituais? Eu tenho certeza que depois disso vocês vão ficar muito mais atentos nessas situações. Então, os guias espirituais, eles podem atuar de várias maneiras durante a nossa trajetória. Uma delas, e uma das mais importantes, gente, quando nós precisamos tomar decisões mais graves e mais importantes na nossa existência, são os guias espirituais, sim, que nos amparam. Então, muitas vezes, durante o sono, em que vamos dormir bem preparados, receptivos, nos encontramos com nossos guias espirituais, eles nos auxiliam nas tomadas de decisões que sejam mais importantes para o nosso encaminhamento aqui no mundo material, para o nosso desenvolvimento. Então, quando nós vamos nos decidir, é importantíssimo estarmos em sintonia com nossos guias espirituais, para que eles toquem no fundo dos nossos corações, nos auxiliando nessas decisões que vão ser mais relevantes aqui para a nossa jornada. Outra forma de atuação, gente, é na criatividade, não é? Muitas vezes, durante a existência, nós precisamos mudar alguns rumos da nossa vida, mesmo materialmente falando, não é? Atividades que precisamos então desenvolver. E o nosso guia espiritual pode sim nos auxiliar nessa trajetória, no sentido de nossa criatividade, daquilo que nós vamos precisar desenvolver aqui no mundo material, que nos auxilie em nosso crescimento também, não só intelectivo, como moral. Outra forma, gente, e essa é muito presente em nossa vida, que é no momento em que precisamos superar nossas provas ou nossas expiações. Quantas vezes, não é? No momento em que a dor que nos esclarece, que nos diz que algo precisa ser modificado, que os sofrimentos batem à nossa porta no processo natural das provas ou das expiações, aí sim, gente, nossos guias espirituais têm uma atuação muito forte e muito presente. Porque eles vão nos auxiliar a, nesses momentos de mais dificuldade e de vicissitudes, não nos entregarmos à tristeza, à revolta, ao mau humor, à indisciplina. Tudo isso para que nós consigamos superar esses momentos de adversidades. É fundamental que nós estejamos ligados pela oração exatamente aos nossos guias espirituais, que são eles, gente, que têm essa missão abençoada de nos acompanhar, que vão nos fortalecer nesse momento mais delicado
de nossa jornada. É bem por aí. Então, nessas horas principalmente, quando nós oramos por alguém, que a nossa oração seja nesse sentido, que o guia espiritual daquela pessoa possa e tenha campo de aproximar-se, que aquela pessoa que está em dificuldade se coloque receptiva para receber essa abençoada ajuda que vem do alto, desse Espírito que foi designado por Deus para velar por nós, para cuidar da gente em qualquer situação. E, obviamente, nesse momento de maior dificuldade aqui no plano material, em que estejamos enfermos, ou do corpo, não é? Ou da mente, que estejamos atravessando essa jornada de expiações, que são as consequências daquilo que fizemos no passado, ou mesmo no presente, ou algumas provas que nós escolhemos antes da nossa reencarnação. Então, nesses momentos, nós vamos precisar, sim, de muita força, de muita energia, de muita confiança no alto, e aí entra a nossa sintonia com o nosso guia espiritual. Gente, ou nós confiamos ou não é? Então, é preciso que nós tenhamos essa ciência, essa compreensão, essa consciência de que jamais estamos sozinhos. Os campos de girassóis têm seus protetores. Nós também possuímos esse irmão amigo incondicional que nos auxilia em qualquer situação. Esteja em dor, esteja em sofrimento, em momento mais delicado, prece, gente. Sintonia com o guia, porque ele nos ajuda nas decisões, nos ajuda na criatividade, nos ajuda no nosso dia a dia material, sim, e também, mas principalmente nessas dores que nos alcançam, eles estão sempre prontos a nos fortalecer o ânimo. E a atuação desses irmãos em nossas curas, não é? Dizem aqui os espíritos. Quando estivermos com aquelas feridas emocionais ou físicas, nessa hora sim, gente, nossos guias espirituais também têm uma grande atuação. Muitas vezes estamos acamados, nós estamos ali enfermos. Gente, como esses irmãos podem nos auxiliar? Porque nas suas vibrações amorosas, eles impõem aos fluidos ambientes as qualidades que eles desejam, de amor, de carinho e também qualidades físicas, não é? De assistência, essas qualidades analgésicas, curativas, anti-inflamatórias. Isso está no livro A Gênese, que também é da doutrina espírita, é uma das obras básicas da codificação, nos dizendo que os fluidos em si não têm qualidades, mas que eles ganham qualidades no meio em que eles se elaboram. Ou seja, os nossos guias espirituais podem imprimir nesses fluidos salutares as melhores vibrações em nosso favor. É assim que muitas vezes, na sintonia da oração, na atuação direta, como nós falávamos, dessa corrente permanente de comunicação, que os nossos guias espirituais fazem descer sobre nós esses fluidos balsâmicos de boas energias, de energias reparadoras para a nossa saúde física, como também para a nossa saúde emocional. É assim que eles atuam, nos enchem de paz naquele momento, porque é isso que eles imprimem no fluido cósmico que nos envolve. E essas energias chegam até nós e com o poder, gente, de nos curar muitas vezes, de amenizar nossas dores físicas ou emocionais, e nós passamos então a conviver com uma nova etapa naquele instante, por essa corrente abençoada dos nossos guias espirituais. E mais uma forma, gente, de atuação dos nossos guias espirituais está na proteção do nosso dia a dia. Quantas vezes, né, nós despertamos pela manhã, fazemos a nossa oração,
nos sintonizando com Jesus, com os nossos guias espirituais, e então eles atuam protegendo o nosso dia. Na nossa trajetória ao trabalho, ao local onde nós vamos nos deslocar, eles vão nos inspirando um melhor caminho, retirando da nossa frente esses obstáculos que poderiam nos proteger ou nos agredir, melhor dizendo, nos atrapalhar. Então esses espíritos nos inspiram através do pensamento para que nós façamos uma trajetória melhor. E mesmo aquela que são, digamos, inevitáveis porque está no nosso trajeto, que nós possamos ter a serenidade de sair daquela situação da melhor maneira. Então, os nossos guias também nos protegem na nossa trajetória material. E tem também uma atuação muito importante dos nossos guias, quando nós somos trabalhadores da mediunidade, a nossa comunicação com o mundo espiritual, em grande parte, é auxiliada por nossos guias. E, finalmente, gente, a grande atuação do nosso guia espiritual em nossa jornada física é na nossa busca por ascensão, por nos auxiliar a melhorar nossos pensamentos, a tomar melhores decisões, na modificação dos nossos hábitos, deixando, as velhas práticas e assumindo uma postura mental mais digna diante da vida. Aí nossos guias espirituais também atuam muito fortemente. Finalmente, gente, nos diz a espiritualidade, quando vamos nos trabalhando no campo interno, semeando bem o amor e a fraternidade, certamente as vicissitudes e o mal desaparecem em torno de nós e nos posicionando mentalmente para que esse guia espiritual, e nós citamos aqui quantas coisas, em quantas áreas esses irmãos podem atuar, porque designados por Deus, buscam cumprir sua missão, velando por nós, seus pupilos, para que nós possamos ter uma trajetória mais harmoniosa, mais feliz e de melhor desenvolvimento moral, espiritual e também intelectivo. Então, essa é a missão dos nossos guias e é dessa maneira, nessas áreas em que eles podem atuar. Esse é o nosso estudo. Espero que realmente vocês tenham gostado, tenham se esclarecido e que nós possamos sim, gente, nos posicionar cada vez mais receptivos a essas ajudas espirituais. Que nosso campo interno de girassóis também possa ser muito abençoado por Deus. Que Deus nos ampare, nos ilumine. Se gostaram, por favor, gente, deixem aqui o seu like, o seu joinha, eu peço sempre. Comentem, durante a semana, divulguem bastante. Diga às pessoas assim, gente, se inscrevam no canal, que ele traz muita orientação para a gente, muita coisa boa para a prática do nosso dia a dia, e outros corações possam participar conosco. Que Deus nos ampare e nos ilumine, gente, hoje e sempre. Até o próximo sábado.